Oi pessoal, tudo bem? Então, para quem está chegando agora, esse é o canal da Madalena, que é uma Chopper Road ano 2019, mas não é o assunto do dia ela hoje. Então a gente vai falar hoje sobre essa motor aqui, que é a Honda Shadow 750 cilindradas, se vale a pena ter uma Honda Shadow no ano de 2026. Lembrando que essa daqui é uma Shadow 750 cilindradas, motor V-Twin, ano 2006, então ela completa aí seus 20 anos de idade para fins fiscais em 2027, tá? Então já vou falar depois sobre isso, mas vamos ao que interessa. Antes de falar se vale a pena ou não ter uma Honda Shadow no ano de 2026, eu vou falar os custos que eu anotei aqui, que são os custos que eu tenho de manutenção aí com a motocicleta, ou que eu tive até o momento. Outro ponto importante de falar é que eu ainda não tenho um ano com essa motocicleta. Eu adquiri ela em 2025, basicamente em setembro, e a gente está aí em fevereiro de 2026, então eu vou completar um ano ainda com a Shadow lá em setembro. Bom, então primeiramente aí a média de consumo dessa motocicleta de combustível, que é bom levar em consideração. Então, andando no modo Madalena, que é o modo tranquilo, tu vai fazer aí na cidade uns 18 km por litro, tá? Como eu ando na cidade, mas eu volta e meia tô com a aceleração alta, eu não uso buzina, eu uso o barulho do motor, tá? Entre 16 e 17 é a média que eu fiz, não muda muito aí, tá? E na estrada eu ando tranquila também, respeitando os limites de velocidade, e consigo chegar a 19 a 20 km por litro. Bom, o que eu gasto aí em questão do óleo, né? Óleos de moto. Então, lembrando então que a Shadow ela é refrigeração líquida, tá? Ela tem o óleo de motor e mais a troca do óleo de cardan, tá? O que eu gasto com essa manutenção? Então, o kit de troca de óleo da Motu, tá? 3 litros de óleo, vem os 3 litros de óleo mais o filtro, eu gastei aí 265,90, tá? Lembrando aí que eu vou usar em torno de uns 2 litros e 600. Deixa eu pegar aqui o óleo para vocês verem. Então, aqui sobrou um tantinho ainda, que é o 20W50. Pode utilizar aí outros óleos, eu acabei optando aí pelo Motu porque o antigo proprietário já utilizava. Óleo de transmissão, que é o óleo cardan, tá? Então aqui, depois eu mostro mais de perto ali, eu utilizo o SAE 80W da Lubrax. Ele é um óleo bem em conta, tá? Ele custa aí R$ 41,55 e eu utilizo somente 160 ml. Claro que tu vai ter uma perda aí quando for colocar, mas imagina, eu tenho 1 litro aqui, vou utilizar 260 ml, ele ainda vai durar outras trocas de óleo de transmissão. Então aí, óleo, filtro, os óleos e filtro, deu aí... tem mais um item. Como ela é refrigeração líquida, eu tenho aqui embaixo que fazer a troca, né? Então eu utilizo água desmineralizada, que custa aí, chutando alto, não me lembro quanto eu paguei, mas devia ser R$ 15, tá? Então todo esse valor, incluindo aí a água desmineralizada, deu R$ 322,45. Então, questão da manutenção anual dela, né, é bem tranquilo. Ainda não fiz a troca aí de uma manutenção maior, referente a freios, pastilhas, pneu, então ela ainda tá boa de pneu, mas isso é algo que tu consegue aí pesquisar na tua rede de apoio, existem vários modelos de pneus. Eu estou utilizando o que já veio nela, né, que é o Metzeler. Ele é um pneu bem confiável e eu tenho gostado bastante aí de utilizar ele. Documento então, ela para fins fiscais, como eu disse lá no início do vídeo, a Honda Shadow ela só completa 20 anos em 2027, então esse ano eu ainda pago aqui no estado de Santa Catarina 1% do valor do veículo, mais as taxas vai dar em média de R$ 320, tá? O documento aí anual da Shadow. Questão de acessórios e estética. Então,
Eu comprei e coloquei como acessório esse sacador de filtro aqui, tá? Mas a gente não pode incluir aí como manutenção, só porque é mais fácil eu estar retirando ali o filtro na hora de fazer essas manutenções. A manutenção foi feita em casa mesmo, então foi bem tranquilo. Então eu paguei no sacador de filtro R$28,94, tá? Bem pelo Mercado Livre, bem rápido, bem acessível. Se procurar, e tem até acessórios mais baratos. Eu incluí nessa motocicleta aqui o protetor de motor, tá? Eu comprei ele usado e acabei fazendo um polimento em casa mesmo, para ele ficar um pouco mais bonito. Comprei também essa peça aqui, que é o protetor do cárter, que eu ainda não instalei. Quero fazer uma restauração nessa peça, tem alguns pontos de ferrugem, então eu quero lixar, passar um anti-ferrugem, pintar, para aí depois fazer a instalação na Shadow. Então esses dois acessórios eu comprei usado aqui perto, tá? E eu paguei aí em todos os acessórios R$800. E tem um vídeo anterior onde eu faço a revitalização das bengalas da Shadow, porque elas não estavam bonitas, né? E aí de lixo eu gastei mais uns R$30. Mas enfim, isso são agregados, porque o valor aí do que eu gasto com a motocicleta vai dar em torno de 632, coloca aí R$640, que é o documento anual, mais as trocas de óleo, lembrando que em 2027 ela vira e ela não paga mais IPVA, somente o seguro de DPVAT, então vai baixar aí o custo anual dessa motocicleta. E claro, aqui eu não estou contando combustível, que aí fica por conta de cada proprietário, quanto mais tu roda, mais tu consome, é óbvio. E afinal de contas, vale a pena ter uma Honda Shadow no ano de 2026? Depende. Para mim está valendo porque, além da Shadow, eu tenho a Madalena, que está aqui atrás, que é a moto que eu rodo dia a dia. É a moto que eu faço os meus corres, uma moto ágil, pequena, para a cidade maravilhosa. A Shadow pode tranquilamente ser utilizada para a cidade, apesar de ser uma moto mais grandona, né? Eu digo que é um trambolhão, uma azeitona. Vai no mercado, ela não consegue ficar no estacionamento ali das motos, porque ela fica atrapalhando, enfim. Então tu vai ter que utilizar uma outra vaga, uma vaga maior. Mas dá tranquilamente para usar no dia a dia. Eu particularmente não gosto, porque a vida é muito agitada, eu saio do trabalho, passo no mercado, vou no restaurante, almoço, volto, então eu prefiro uma moto menor. Se eu for falar pela razão, não vale a pena ter uma Honda Shadow no ano 2026, porque o valor dessas motocicletas são entre 30 a 35 mil reais. Com esse valor eu compro uma Royal Enfield, que eu vou ter um estilo bacana e eu vou ter aí uma moto que eu posso rodar tanto na estrada para dar um passeio, quanto uma moto que eu posso utilizar no meu dia a dia. Falo isso com propriedade porque antes da Shadow tinha a Classic 350, deixei ela bonitinha do meu jeito, todos os acessórios que vocês possam imaginar ali. Não me lembro se eu botei o protetor de motor, mas enfim, botei muitos acessórios e ela estava muito bacana mesmo. E eu rodava cidades próximas, eu fazia a mesma coisa que eu faço com a Honda Shadow. Então eu poderia aí ter a Super Meteor 650, que é uma moto de maior potência, uma moto que tem uma tecnologia melhor. Mas se eu falar pelo coração, eu gosto do motorzão em V, eu gosto de colocar a mão na massa, de ter uma função, uma paixão que eu tenho por essa motocicleta. E provavelmente, se futuramente eu ter uma Harley Davidson ou outras motos, eu também não vou optar por uma tecnologia mais nova, vou continuar aí com as motos antigas, tá? Porque eu tenho essa opção de conseguir manter e ter as duas motocicletas. Então, como eu disse, se fosse pela razão, tô na correria do dia a dia, trabalhando, estudo, eu teria a Royal Enfield por ser uma motocicleta mais nova, vai ter uma manutenção anual mais cara, daí tu vai buscar aí nas pesquisas e tu vai ver ali a manutenção da Royal, né?
se eu não me engano, de 10 mil km, a última manutenção da Classic eu tinha pagado em torno de 700 e alguma coisa, mais a troca de uma pastilha de freio, se eu não me engano. Mas é isso, pessoal. Pra mim tá valendo a pena, e aí fica a análise pra ti. O que vale a pena pra você? Eu sou apaixonada pelo motorzão, pelo estilo. Vai de Shadow, vai de moto custom Mad Max, né? Como falam por aí, que tu vai curtir. Se tu é de pôr a mão na massa e de se virar, eu acredito que não vai ter problema. Se tu quer uma moto para passeio dia a dia e não quer perder muito tempo, né, fuçando na moto, fazendo as manutenções, que é algo pronto, quer rodar, vai de uma moto aí mais nova. Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Talvez eu tenha feito deixado aí, né, algumas polêmicas para vocês responderem nos comentários. Mas essa é a minha opinião referente à Honda Shadow no ano de 2026. Pela razão não vale a pena, pelo coração só emoção. E lembrando, né, pessoal, está ligado isso aqui, tá. Lembrando que tem mecânicos também que mexem aí em Shadow, a Honda é muito tranquilo, né? Então, se tu não queres também colocar a mão, não precisa fazer que nem eu, vai lá, chama o mecânico, deixa lá a moto para ele fazer essas manutenções de troca de óleo, né? Filtro, óleo e outros tipos de manutenção. Então tem mais isso também, eu falei muito aqui no vídeo a minha experiência, pelo que eu vivo. Porque hoje eu não tenho um mecânico, digamos assim, de confiança, onde eu levo as motos, eu acabo fazendo tudo em casa, tanto aqui da Shadow quanto da Madalena. E eu falei aqui que ia mostrar onde fica, né, o cardan. Então aqui eu faço a troca do óleo do cardan, tá passando o carro não sei o que era, mas enfim, aqui, né, então o desparafuso, tá difícil, aqui, e para colocar o óleo, né, e aqui basicamente só para fazer escorrer ali, né, todo o óleo do cardan. Aqui embaixo eu tenho o bujão ali da água desmineralizada, e para trocar o óleo da Shadow é bem tranquilo também, só eu tenho que tirar essa capa aqui, né, que é com clipão e o engate, e até tiro esse daqui também, e aí eu consigo acessar ali a parte de troca de óleo, também ali a parte do filtro. Então é isso, pessoal, ficou aí minha opinião para vocês referente à Honda Shadow ano 2006, especificamente falando 750 cilindradas. Voltei, tá calor, gente, voltei, eu sempre esqueço de alguma coisa, daí eu fico gravando videozinhos, né, depois eu emendo tudo. Eu fiz a cópia da chave, tá, lembrando que é uma chave codificada, e aí a chave, sim, né, eu paguei aí R$265, tá, então tenho a chave original, mas optei em fazer a cópia também, caso acontecesse alguma coisa. Então, lembrando que tu tem mais esses custos aí, dependendo da moto que tu pegar. E essa moto eu peguei ela praticamente muito bem cuidada, bem inteira, tá? O que eu fiz mais de estética foi ali as bengalas, foi o polimento aqui também, então tava bem fosco. Ainda tenho que limpar, né, fazer mais um polimento, mas basicamente isso, e coloquei o acessório. O resto eu já peguei ela pronta, até inclusive essa malinha veio junto, o CC Bar, o guidão aqui, o seca-sovaco. Para mim facilitou bastante a pilotagem nessa moto. Eu cheguei a tentar andar com uma sem, né, com o guidão original, que é esse daqui, mas não rolou. Acabei, enfim, andei, mas não tinha curtido, tinha achado a moto pesada, e com esse guidão aqui ela fica bem leve, tá? Já veio também aqui com farol auxiliar, né, que não é da Shadow. Então tem gente também que, dependendo do estado da moto que for pegar, aí tu vai ter uma manutenção maior.
Então vou ligar aqui para vocês verem. Agora que ela foi para 79.000 km. Agora sim, pessoal, finalizando aqui o vídeo oficialmente, tá? Tô aqui com a Madalena e conta aí pra mim se tu teria ou não teria uma Honda Shadow, lembrando aí de todas essas considerações que eu coloquei. Eu não me aquieto com moto, né? Eu quero ver se eu consigo completar aí 1 ano com a Shadow, porque eu ainda tenho vontade de ter sim uma Harley Davidson, mas a minha meta aí é ainda fazer alguns passeios, algumas viagens com a Shadow antes de me desfazer dela. Colocar aí como meta também ficar pelo menos 1 ano com a mesma moto, tá? Mas é uma paixão aí que eu tenho, que é o estilo custom. Quero ainda ter outras motos, tenho muita vontade de ter a Saara, daquela das antigas, e fico aí às vezes nesse pensamento, né? Ah, compro mais uma moto ou injeto em dinheiro e já pego o Harlão de vez. Enfim, são várias coisas. Não adianta, quando a gente gosta de moto, a gente simplesmente gosta de moto. Mas avalia aí a tua realidade e vê o que é melhor para ti. Ter um Mad Max ou ter aí uma moto mais atual. Fechou, pessoal? Valeu, muito obrigada. Fui! E agora um pós-crédito aí com a motoca, vivendo ela.